Você deve estar surpreso ou surpresa com o título desta mensagem pastoral de hoje. A data da volta de Jesus. O fim do mundo em 2027 e o Espírito Santo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu começo com essa questão da data, porque esta é, talvez, a mais recente data para a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. É o que dizem alguns pregadores por aí. Eles se baseiam em teses não sustentáveis na palavra de Deus. Uma das teses é que depois de 6.000 anos, então, Jesus voltaria, nós teríamos o fim do mundo, uma nova ordem de coisas, etc. Eles fazem ali um certo malabarismo dentro das Escrituras para tentar provar que Jesus voltaria por volta do ano 2027. Há alguns que são taxativos e alguns que dizem, olha, isso pode ser por volta do ano 2027. E eles deixam as pessoas, logicamente, na dúvida e conjecturando. Esse é o grande objetivo desta gente. Eles esquecem, ou melhor dizendo, interpretam a seu estilo Mateus 24:36, que é um texto bíblico muito claro, que diz daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Alguns são tão cínicos que eles chegam a dizer que Jesus falou do dia e da hora, mas não falou do ano. Então eu posso, eventualmente, colocar um ano aproximado para a segunda vinda de Cristo. Seja como for, tudo isto é, de fato, um atentado à palavra de Deus. É um desserviço à teologia e ao evangelho. Um desserviço à igreja de Deus que prega que Jesus vai voltar. Esta igreja está hoje militante e será logo mais a igreja triunfante. É uma igreja que aguarda com grande expectativa e proclama esta bendita esperança. Então, esta excitação, esta motivação por uma data, ela não é nova, ela é antiga. Se você tomar a sua Bíblia agora comigo, em Atos capítulo 1, os versos 6 a 8, vai perceber que entre os discípulos de Jesus havia um grupo forte que estava mais preocupado com a data do seu retorno a este mundo do que com qualquer outra coisa. E Atos capítulo 1, versos 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, isso aqui foi logo depois da morte de Jesus, antes da sua ascensão. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus, então, taxativamente lhes respondeu, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai lhe reservou pela sua exclusiva autoridade. E então ele arremata no verso 8, um verso muito conhecido, onde Jesus diz assim, mas recebereis poder. O emprego aqui da adversativa mas indica que tem uma ligação com o tema anterior e que está, logicamente, em contraposição a ele. O texto diz assim, mas, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, o problema de vocês não é saber o dia, nem a hora, nem o ano do meu retorno, da implantação do meu reino aqui nesse mundo. Eu sei que vocês estão muito preocupados com a data, com o tempo, mas o mais importante para vocês é o preparo. E ele diz assim, mas o importante é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí entra o título do tema desta mensagem. A data da volta de Jesus em 2027, que não é interessante, e o Espírito Santo, que é interessante. E ele então diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele também dá o roteiro, ele também dá a missão, ele também dá o foco que deveria conduzir os filhos de Deus até a sua vinda. Minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Perceba que muitas vezes há entre nós uma motivação maior sobre a data da volta de Jesus do que sobre o derramamento do Espírito Santo para vivermos uma vida santa diante de Deus e de preparo para a sua segunda vinda.
Se o meu sermão começasse, por exemplo, com o título 12 razões pelas quais eu creio que Jesus voltará até 2027, milhares de pessoas iriam assistir esse vídeo, iriam comentar esse vídeo, porque esse tipo de coisa causa uma espécie de motivação que é errada, mas causa. As pessoas são curiosas, no mínimo curiosas, para saber sobre essas coisas. Mas a Bíblia nos proíbe de fazer isto. Então, o que preocupa aí nesse caso é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a data da volta de Jesus do que sobre o derramamento do Espírito Santo, a promessa de que o Espírito Santo viria sobre nós e nós teríamos poder para viver e testemunhar sobre a segunda vinda de Cristo e o nosso preparo para ela, não é? Esta ênfase sobre o tempo nem sempre é a mesma de Cristo nas suas últimas palavras, nas suas últimas semanas antes de voltar para o céu. Na verdade, Jesus, amigos, está muito mais interessado em nossa atitude diante da sua volta, do seu regresso, do que nós deveríamos estar sobre o tempo do seu regresso. Sabe, essa marcação de datas é, de fato, um problema, porque datas, Ellen White diz no livro Testemunhos, volume 1, na página 72, Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: datas serão fixadas, uma após a outra, por diferentes pessoas e todas passarão. Olha, é um texto pesado esse. Ela diz que muitas datas serão colocadas. Diferentes pessoas, às vezes pessoas fora da nossa comunidade cristã e às vezes pessoas da nossa comunidade cristã. Nesse assunto, por exemplo, de 2027, eu tenho lido gente, entre aspas, nossa, que na verdade não é bem nossa, porque estão prestando um desserviço à igreja e à nossa missão. E o texto diz assim: datas serão fixadas uma após a outra por diferentes pessoas e todas passarão. E a influência dessa marcação de tempo tenderá a destruir a fé do povo de Deus. Claro, isso é um falso alarme. E as pessoas vão se animar, vão voltar para a igreja, vão cantar, vão orar, vão se motivar. Mas essa motivação é falsa, ela vai passar. E a fé do povo de Deus pode ser destruída pela marcação de datas. Mas o importante é que Jesus virá. E o que nos compete fazer? É preparar-nos para o encontro com Ele. E o texto de Atos 1 deixa claro que nós não vamos nos preparar alheios ou separados do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta que muitas pessoas já fizeram. Será que se Deus retirasse hoje seu Espírito Santo da terra, ou de nós, ou da igreja, nós notaríamos a diferença? Será que hoje nós andamos pelo Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ou pela nossa estratégia? E o meu apelo final a você, nessa comparação entre marcação de datas e a descida do Espírito Santo e a grande necessidade que nós temos do poder do Espírito, do batismo do Espírito Santo na nossa vida para vivermos uma vida santa, de comunhão com Deus e o preparo para a segunda vinda de Cristo, cuja data o Senhor estabeleceu e não nós, e o importante é estar preparado para ela, eu lhe faria um apelo nesta ocasião. Você que está me assistindo, você que está me vendo agora. E o meu apelo é no sentido de que nós deveríamos orar mais, clamar mais e estar abertos ao poder e à influência e ao batismo e à posse do Espírito Santo na nossa vida. Tem você orado sobre isso? Tem você clamado sobre o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não é para fazer barulho, o batismo do Espírito Santo não é para gritar na oração, o batismo do Espírito Santo não é para sair por aí falando de supostas visões e revelações, como alguns fazem. Isso não é batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo também não é falar em novas línguas, porque muita gente no Novo Testamento falou em novas línguas. E muita gente não falou em novas línguas, e assim mesmo a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo.
O batismo do Espírito Santo é para nós termos uma vida transformada, semelhante à de Jesus, e temos o poder para vivermos esta vida semelhante a Jesus, testemunharmos de Jesus, da sua vinda, estarmos prontos para a sua volta, aconteça ela em que dia, em que ano acontecer. Que Deus abençoe, pense nessa mensagem e não esqueça, mais importante do que a data do regresso do Senhor é o preparo para estar em pé na presença do Filho do Homem. Que Deus abençoe, um grande abraço e a gente se encontra aqui.